Lá combatentes do Canote da Guerra. Explodiu um escândalo nos Estados Unidos. É engraçado que quase não repercutiu aqui no Brasil, né? Que um diplomata de carreira americano, Manuel Rocha, que ele, apesar desse nome, ele é americano, e ele já foi embaixador, né, dos Estados Unidos na Bolívia, além de ter atuado como diplomata em diversos países, inclusive da Argentina. Ele foi preso, né, acusado de trabalhar para Cuba. O problema é que ele não começou a trabalhar para Cuba agora, ele começou a trabalhar para Cuba em 1981. São, portanto, 42 anos a serviço do G2, né, o Serviço de Inteligência de Cuba. Bom, eu já fiz diversas matérias aí sobre o G2, que para mim é o melhor serviço, né, de inteligência da América Latina, é o mais atuante. Quem assistiu aquele filme Wasp, né, Rede de Espiões, que fala da infiltração do serviço de inteligência cubano em Miami, né, em grupos de radicais anticastristas, entende do que eu estou falando. O Fernando Moraes ele tem um livro muito bom, né, sobre esse serviço, que é Os Últimos Soldados da Guerra Fria. Interessantíssimo, o livro é fora de série. E a gente tem que lembrar também que Cuba teve uma atuação marcante na guerra de Angola. Os cubanos são considerados soldados excelentes, é o que tudo indica, espiões também. Eu acho engraçado. Perdão. Agora eu acho engraçado como a literatura despreza, né, um serviço de inteligência tão atuante quanto esse. Porque não é, na verdade, não é a primeira vez que Cuba infiltra os Estados Unidos. Além desse caso aí, do grupo que se infiltrou na aviação em Miami, tem espiões do Pentágono também. Eles deram golpes de espionagem maravilhosos nos Estados Unidos, né? Além de terem treinado o SEBIN, o Serviço Bolivariano de Inteligência, né, da Venezuela, que também hoje é excelente, atua muito bem. Bom, pessoal, antes que aquela turma venha aí, aquela turma da crítica a Cuba, aí vai para Cuba, Venezuela, esse besterol aí, eu tenho que lembrar uma coisa. Quando você faz uma análise, você tem que avaliar, né, a operacionalidade de um meio, de um serviço, que seja. Esse julgamento de valor que o pessoal faz, de caráter, não leva a nada. Porque assim como você acha, né, que Cuba está errado, tem gente que acha certo. E a verdade talvez esteja no meio das duas coisas. Mas uma coisa não dá para negar. O serviço de inteligência cubano é muito bom, é muito atuante. A prova é que eles conseguiram cooptar um diplomata de carreira nos Estados Unidos, tá? Que chegou ao posto de embaixador e num país importante. Inclusive, é acreditado a ele uma vitória eleitoral do Evo Morales, né? Porque ele, quando servia na Bolívia, ele falou, né, que se o Evo Morales ganhasse as eleições, os Estados Unidos iam estressar as relações com a Bolívia. Bom, isso acabou gerando uma revolta no país e o Morales ganhou a eleição. A gente não sabe se é por causa disso, mas o fato é que se foi um golpe, foi muito bem embolado, né? Vamos ver o que vai acontecer agora com o Manuel Rocha, né? Ele tem 73 anos de idade, pode ser que ele passe o resto da vida dele na cadeia, pode ser que ele entregue a rede de espiões, porque não deve ser só ele que está espionando nos Estados Unidos, se bem que existe uma coisa na espionagem que é muito interessante, né? O necessidade de saber. Então, por exemplo, às vezes você é um espião, tem um outro sujeito vizinho teu também, aí você não fica sabendo. Por que isso é feito? Se um dos dois for preso, não entrega o outro. É a compartimentação das informações. A gente não sabe, né, se ele vai entregar alguém aí em virtude de uma delação premiada, o que quer que seja aí. Agora, eu preciso dizer uma coisa, tá? Dado o histórico da atuação do G2 nos Estados Unidos, infiltração no Pentágono, essa aí no serviço diplomático, né? E outras que a gente já descobriu. Se vocês olharem a lista lá, ela é grande. Ela é grande. Não é impossível que existam mais infiltrados na máquina governamental americana, inclusive talvez até entre os militares, porque os cubanos eles são muito bons nisso, eles ficaram bons em cooptação, né? Eles foram aperfeiçoando essa técnica, essa arte. Existe um livro chamado A Vida Íntima de Fidel, em que é um relato do guarda-costas dele. Ele fala que os serviços de inteligência de Cuba eram melhores que a Stasi alemã e que o KGB soviético, né? Bom, é um cubano falando, a gente tem que relevar isso. Mas dado esses golpes que eles deram aí,
A gente vê que os caras realmente são muito bons. E é interessante porque é um serviço de inteligência com poucos recursos. A CIA tem recursos bilionários, né? A NSA americana também, outras entidades aí que os Estados Unidos têm, tem recursos bilionários. Esses caras não. Os agentes que operavam em Miami, eles precisavam trabalhar para poder sobreviver. Os caras faziam, às vezes, serviço de encanador, o que quer que seja aí, para poder prover seus meios. Mas fizeram um serviço muito bem feito. Eles efetivamente desbarataram a rede anticastrista que operava com aviões em Cuba a partir de Miami, das bases de Miami. Eles se infiltraram nessas redes, né? Chegaram a voar pelos caras, inclusive, e foram monitorando tudo. A coisa começou a pegar quando derrubaram a Cuba, usou MiGs para derrubar 2 aviões aí dessa rede anticastrista, e isso chamou muita atenção das autoridades americanas. Mais tarde a rede caiu, mas antes da rede caiu, mas ela levou os anticastristas junto, ou seja, o pessoal cumpriu a missão, depois alguns anos depois foram libertados, recebidos em Cuba como heróis. É uma história bacana. Esse livro do Fernando Moraes conta muito bem isso. Então, gente, eu preciso colocar uma coisa para vocês que é importante. Vocês têm que estudar esse serviço de inteligência, né, que são pouco conhecidos. O serviço de inteligência do Paquistão, o ISIL, também é muito bom. Ajudou a montar as redes do Talibã, ajudou a suprir os mujahidin antissoviéticos na invasão do Afeganistão. Tá? Esses caras são muito bons, operam muito e operam nas sombras. Não tem o romantismo do Mossad, né, em cima deles, aí não tem toda uma literatura fantasiosa em cima, porque a gente começa a ver que o Mossad não é o que ele achava que era e que nós achávamos que era também. Mas esses serviços são muito operantes. Eu vou deixar para vocês o link da matéria aí desse embaixador americano. Fato é que o Manuel Rocha ele foi cooptado muito jovem ainda, muito cedo, quando estava em início de carreira. Tá? A gente não sabe se ele procurou os cubanos, se os cubanos procuraram ele, mas o fato é que foi um golpe magistral, né, do serviço de inteligência de Cuba. Né? Um dos grandes golpes aí que eles deram. E a gente tem que ficar de olho porque deve aparecer outros aí. A verdade é essa. Principalmente agora que o governo americano está numa crise meio complicada, muita gente vai ficando desiludido e às vezes acaba se tornando um traidor em virtude dessa condição de desconfiança do seu próprio governo. Uma boa parte, porque, convenhamos, um serviço como o de Cuba, que mal tem dinheiro para pagar seus agentes, também não vai ter dinheiro para pagar agentes estrangeiros. Né? Então, geralmente, quem espiona para eles é por ideologia, por simpatia ao regime. Né? Então, isso acontece muito a pessoa está desiludido com a sociedade, ela vai começa a entregar segredos para outro país. A gente não sabe ainda todo o estrago que o Manuel Rocha fez, né, nos Estados Unidos trabalhando para Cuba, mas com certeza vão surgir muitas histórias interessantes e quem sabe até outros infiltrados.